Olá pessoal, mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente acompanha e continua repercutindo aqui a reunião de planejamento estratégico do GTPS, que é a mesa brasileira da pecuária sustentável. E aqui do meu lado agora, o Lúcio Vicente, que é diretor de ESG e sustentabilidade do Grupo Carrefour e nos dá a honra da participação dele aqui no Fala Carlão. Obrigado pela sua presença aqui. Viu? Obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Escuta, o Carrefour, eu tenho a impressão que, de certa forma, ele está sempre muito identificado com as questões relativas à pecuária brasileira, até pelo motivo de que ele está lá na ponta, ouvindo atentamente o que o consumidor quer fazer. E eu acho que o Carrefour tem um histórico nessa área importante. Eu queria que você começasse a prosa por aí. Não, legal. O Carrefour está no Brasil há mais de 46 anos, então o trabalho voltado para as cadeias de alimentos, né? Não só na rastreabilidade, mas a qualidade dos alimentos, essa segurança alimentar para o consumidor vem desde a década de 90, quando a gente cria o selo qualidade de origem, e a partir dali a empresa nos últimos 20 anos vem construindo esse contato, né, multissetorial com diversas instituições, com sociedade civil, com a indústria, seus fornecedores e também com o consumidor final, com o objetivo de trazer, através da cadeia de alimentos, o princípio de sustentabilidade, que é que esses alimentos tenham uma qualidade para a saúde humana num primeiro momento, que é a qualidade, né, de vida das pessoas, e que carreguem também os atributos de sustentabilidade, que é o impacto positivo para o meio ambiente, impacto positivo para o social, que são as pessoas que trabalham na produção de alimentos, e, consequentemente, dá visibilidade de uma cadeia, né? A cadeia de alimentos ela é um vetor de transformação, ela impacta muitas pessoas ao longo da produção do alimento e é isso que a gente tem construído. E trabalhar, obviamente, com o GTPS e com todos os colegas, né, de vários setores, tem sido para nós um aprendizado contínuo. Então, fazer parte dessas discussões sobre a pecuária sustentável ajuda para que a gente consiga levar para o consumidor aquilo que vai atraí-lo e, consequentemente, valorizar ainda mais os produtores, a cadeia produtiva como um todo. Pois é, de que maneira, como é que é essa, vamos dizer assim, essa troca de informações? Porque você está ali coladinho no consumidor e você agora, através do GTPS aqui, está, vamos dizer assim, meio que entrando aí por esse túnel que é a cadeia produtiva até chegar lá na fazenda. Eu falo que essa reunião de hoje aqui, que a gente tem o privilégio de participar, ela está assim, do pasto ao prato, né? Como é que, o que te ensinou essa jornada toda? O que a gente, inclusive, intensificou nos últimos 5 anos foi que, globalmente, o Carrefour lançou um movimento chamado Act for Food e ele lidera, obviamente, aonde ele atua, no caso o Brasil, com o princípio de transição alimentar, que é fazer com que a gente se envolva com o maior número, né, de atuantes nas cadeias de alimentos, de produtores, a indústria, sociedade civil, para que a gente possa construir para o consumidor as melhores opções. Então, qual que é a diferença hoje do Grupo Carrefour para, de repente, outro varejista? A gente atua nas cadeias de alimento para garantir que esse alimento chegue para nós e para o nosso cliente com o maior critério de sustentabilidade. Então, o varejista hoje, o varejista moderno, ele não pode mais ficar apenas esperando que as coisas mudem. Ele precisa investir tempo, dinheiro, investir atenção e aprender com as cadeias de alimento, e principalmente com o sistema produtivo. A partir do momento que você entende o sistema produtivo, você passa também a ajudar da melhor forma a ele ser visto pelo consumidor final, né? Porque tem muitas histórias de vida, pessoas que produzem e que levam outro link de afetividade com o consumidor. O consumidor hoje ele faz uma escolha afetiva quando ele vê que existe um propósito por trás do produto. E é muito importante que a gente conscientize as pessoas sobre isso. Toda vez que eu consumo algo, eu estou patrocinando uma história. Então, a gente tem que olhar para quais histórias a gente quer patrocinar. Legal, isso é muito bacana e isso muitas vezes eu acho que você traz uma mensagem aqui para a cadeia, para o produtor, enfim, para o pessoal que está lá na ponta, muitas vezes, né, trabalhando de sol a sol e tal, e não tem tempo. Muitas vezes tem uma história bacana para ser contada, mas não tem tempo ou não parou para pensar nisso. E aí entra também um perfil do homem de marketing que você é, um homem de comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e como que ela hoje é fundamental nesse seu dia a dia. Eu acho que,
a minha linha de trajetória passou também liderando áreas de marketing, né? Então, o que traz isso? Uma visão holística, né? Uma visão 360 graus, de que a gente não constrói nada sozinho. Sim. E a gente tem que estar muito antenado em quais são as necessidades das pessoas, o que as pessoas estão buscando. Então, não só o consumidor final, o que o produtor está pensando hoje, como é que ele se vê nessas cadeias produtivas. O marketing ele vai trabalhar, e a comunicação de maneira geral, vai trabalhar em trazer essencialmente aquilo que é o valor de cada produto que a gente vende, para dar visibilidade e valorização para o consumidor final tomar a escolha melhor para ele. Então, trabalhar no princípio de proceder com informação, transparência e sempre focar nessa questão da qualidade do alimento, mas ao mesmo tempo também trabalhar a acessibilidade, pensando que a gente tem hoje uma atuação em todos os estados brasileiros, tudo isso tem que se tangibilizar em ser competitivo também, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Então, a comunicação, o marketing trabalha muito isso, assim, democratizar o acesso às pessoas e trabalhar a comunicação de maneira mais transparente e mais inclusiva. Você está falando o seguinte, tem que ser bom, barbaridade, tem que ter história, mas tem que ser barato também para o consumidor. Tem que ser barato, mas assim, um barato que seja justo e que faça, obviamente, o apoio devido para que essas cadeias produtivas ganhem em escala. A gente está falando aqui de dar oportunidade para o sistema produtivo e que a gente possa chegar no maior número de pessoas. E pensando na realidade brasileira, a gente tem que chegar no maior número de pessoas que hoje não têm, muitas vezes, condições financeiras para poder fazer as melhores escolhas. Então, parte das empresas também, como o grupo tem trabalhado, em criar estratégias, seja investimento em projetos dentro da cadeia produtiva, seja oferecendo a oportunidade de produtos nativos, locais, serem ofertados para o consumidor e tentar gerar com os produtores uma escala de produção que, para o consumidor final, vai acabar sendo mais barato porque você gera volume e, consequentemente, individualmente você não tem o peso de um custo mais caro para o produto. É um jogo de xadrez grande aí. Exatamente. A gente tem que ter em mente, primeiro que popularizando a alimentação de qualidade e acessível, a gente constrói muitas soluções para as questões ambientais e também com impacto social positivo. Olhando agora, você que aprendeu aí, imagina nesses últimos tempos, olhando para essa cadeia, você vê nessa cadeia, vamos dizer assim, que nota você daria para essa cadeia? Essa cadeia está realmente respondendo aos anseios dos consumidores? Ela está mais ativa, mais reativa? Como é que você enxerga isso? A cadeia, assim, fica difícil eu dar uma nota para tanta gente, né? Mas se eu posso classificar, eu acho que um 8,5 dentro de uma perspectiva de que a gente tem evoluído bastante e o sistema produtivo, aos poucos, está entendendo que ele precisa se conectar a uma distribuição de alimentos que seja mais acessível. Trabalhando, obviamente, um elemento que é de se expor mais, de trazer também os elementos do que positivamente tem sido feito. Então, você pega um produtor que hoje atende à legislação, faz um trabalho voltado para o manejo sustentável, que às vezes constrói, a partir da pecuária, a oportunidade de dar para a sua própria propriedade a abrangência de novas culturas, é uma das coisas que a gente está trabalhando muito hoje, influenciar o sistema produtivo a diversificar a produção, trabalhar com a pecuária, mas também trabalhar com a agroecologia na propriedade, construir uma diversidade de culturas e que, consequentemente, gera para o produtor mais oportunidade para que ele possa ter também ganho econômico, para que ele possa impactar positivamente o local onde ele trabalha. Maravilha. Eu tinha um amigo que falava assim que a gente precisava, que ele era um produtor rural que falava assim que ele não estava, ele tinha descoberto depois de muitos anos que ele não estava no negócio de boi, ele era pecuarista, ele não estava no negócio de boi, ele estava no negócio de comida, ele estava no negócio de alimento, né? E essa questão do alimento, né, da história do alimento, é algo que precisa também chegar no processo de educação. A gente fala muito assim, a consciência do consumidor. Tá, o consumidor de hoje foi um estudante há alguns anos atrás e trabalhar a educação desde pequeno, olhando a alimentação como sendo algo que pode impactar as decisões de um novo consumidor no futuro, é o que a gente precisa trabalhar também. E todos os elos da cadeia, desde o sistema produtivo até o varejo,
a gente tem oportunidade de trabalhar a educação em diferentes níveis, né, fazendo com que o consumidor tenha mais visibilidade e o produtor também tenha mais visibilidade. Então, estreitar esses elos para que a gente possa ter um produtor que faz o trabalho correto e um consumidor consciente, né, mais próximos. Maravilha. Escuta, para a gente fechar aqui, me fala um pouquinho do Carrefour. Como é que é o Carrefour no Brasil hoje? A gente hoje é o maior ecossistema de varejo do Brasil, a gente é o maior empregador privado do Brasil com mais de 150 mil colaboradores. Então é o maior varejista hoje em atividade no Brasil. A gente está em todos os estados brasileiros com diferentes formatos, então desde formatos de proximidade, lojas autônomas, até linhas de atacado. Então a gente passa por diferentes modelos de negócio. São mais de 1.200 pontos físicos fora a operação de e-commerce. A empresa tem investido muito na digitalização e, consequentemente, trabalhando todo esse seu ecossistema para conseguir alcançar o maior número de brasileiros e fornecer, obviamente, uma alimentação de qualidade e acessibilidade em todo lugar que a gente está. Então, basicamente, esse é o nosso propósito hoje, trabalhar pela qualidade e acessibilidade de alimentação. Pois é, eu se eu fosse presidente do grupo do GTPS, ia ficar muito feliz aqui com esse seu tempo dedicado aqui para a gente que é apenas aí um pedacinho dessa cadeia toda, né? A gente que agradece, eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo com vários colegas. A gente já está há muitos anos no GTPS, né? Já mais de uma década trabalhando conjuntamente, e é sempre um prazer poder falar sobre esse assunto e levar o maior número de informações e colaborar para quem vai assistir a gente a entender que isso aqui é um trabalho coletivo. A gente não vai achar soluções apenas com um dos atores da cadeia. Então, maravilha. Gente do céu, olha, que coisa boa. Eu começo aí, a gente já está entrando aqui na reta de chegada aí da COP27. Eu quero lembrar que o programa Fala Carlão vai estar lá com exclusividade, cobrindo a COP27, justamente para tratar desses temas de sustentabilidade, crédito de carbono, enfim, esse novo mundo que já está entre nós. Eu queria te agradecer muito a sua presença aqui no Fala Carlão. Eu que agradeço, Carlão, agradeço todas as pessoas que estão assistindo a gente. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Lúcio Vicente, que é o diretor de ESG e sustentabilidade do Grupo Carrefour, e esse foi um daqueles, Fala Carlão, lá na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!